botar Google tá bom, né? Já estamos felizes, né? Tá, tem que ficar mais pertinho, né? Isso. Deixa essa água pra cá. Isso. Vamos pra cima. Lembrei da tudo. Isso, eu também já... Vamos pra cima. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o TEDcast, mais uma gravação, mais um episódio. E não esquece aí, tá conhecendo o canal agora? Segue, vamos lá, vamos acompanhar os próximos vídeos. Vai ter muita coisa boa aí, né? Que a gente vai lançar e que vai colocar no canal. Dá um like também no vídeo. Pode dar o like agora ou dar o like depois, não tem problema. Mas não esquece, hein? Então, nos apresentando, eu sou o Ariel. Inácio Klasman. E tá aqui com a gente hoje O Alex. o Alex. O Alex, a gente vai falar sobre o que hoje? A gente vai falar hoje sobre Open Banking e todas as características, as oportunidades, os desafios, enfim, vamos falar bastante sobre Open Banking aí. Nessa jornada do Banco Central aí, a nova jornada dos meios de pagamento. É isso aí. Mas apresenta aí pra gente quem é o Alex. Bom, eu trabalho com informática há 20 anos já, então já estou um pouco veterano aí na área. Trabalho bastante com a parte de produtos ultimamente, aí nos últimos anos aí criando produtos, criando soluções, ajudando alguns parceiros aí nosso da South System e outros projetos. Como Product Owner, né? Ultimamente. Algumas funções, às vezes, um pouco de GP, né? Às vezes a gente faz um pouco de tudo, análise de sistemas, enfim. Então, estou nessa jornada aí há um bom tempo na área da tecnologia, na área de negócios e produtos, ajudando a desenvolver aí o cenário aí dos nossos clientes. Bacana. E na área bancária, assim, tu já está há bastante tempo, porque a South System tem essa veia, né? Bastante no mercado financeiro, tu sempre participou como mercado financeiro e de que forma tu chegou a começar a trabalhar com projetos de Open Banking? Tá bom. Na área bancária faz alguns anos já, tenho atuado em alguns projetos, né, em alguns clientes. Nos últimos 4 anos mais fortemente ali, fazendo atuações num projeto específico mesmo já de Open Banking naquela época, mesmo sem termos ainda a regulação do Banco Central ali. A gente acabei atuando nesse projeto aí por 4 anos mais ou menos. Nos últimos 10 anos devo ter participado ali de uns 4 ou 5 projetos nessa área aí de financeira. A área financeira também é uma área que sempre me chamou bastante atenção, né? Eu sou um investidor de mercado financeiro variável aí, popular bolsa de valores. Tô num momento ruim. Tô tomando umas bad aí. Tomando umas ruins aí, cara, mas é uma coisa que sempre me chamou bastante atenção. Fico bastante satisfeito em atuar nessa área, porque ela está em constante inovação, né? Nos últimos anos, aí, principalmente com a tecnologia bombando aí no telecom também, melhorando bastante a questão de disponibilidade, internet, enfim, de novas tecnologias, APIs, aí que a gente vai falar um pouco aí durante a nossa conversa. Acho que a indústria está se transformando bastante, né? A indústria de meios de pagamento, a indústria financeira. E essa jornada aí, com a tecnologia, ela tem tudo para ter uma escalabilidade bem grande aí. Beleza. Então, falando sobre o Open Bank, assim, tu consegue explicar para a gente aí, para quem está nos ouvindo, de uma maneira simples, o que seria o Open Bank? Bom, eu acho que a gente tem que falar um pouco, para explicar um pouco o Open Bank, a gente tem que falar um pouco como se chegou ao Open Bank, né? O Open Bank ele não é uma iniciativa brasileira, tá? Ele é uma iniciativa mundial. Tem mais de 40 países já atuando, ou regulando, ou estudando ainda, né? Nos últimos 3, 4 anos, principalmente Reino Unido e Austrália, são bons cases aí no mundo afora de Open Banking, né? Que são bastante citados aqui até pelo próprio Banco Central aqui brasileiro, tá? E como é que você chegou nisso, né? A evolução da tecnologia basicamente propiciou que tudo isso viesse a ocorrer, né? Evolução de conexões de internet, de telecomunicações, como eu citei antes, né? 3G, 4G, 5G, maior disponibilidade, alcance, né? As questões de APIs que propiciam, né? A comunicação ali mais fluida, né?
dos agentes da indústria financeira. Então, tudo isso acabou acarretando que os bancos centrais no mundo viram que a indústria estava em transformação, né? A gente ainda tem um modelo, digamos assim, muito defasado, né, cara? Cara, é interessante isso, né? A gente aqui no Brasil tem tecnologicamente, assim, sistemas bancários muitas vezes são meio defasados tecnologicamente, trabalhando com arquivo, sincronização offline, ainda tem muito disso. De TED, DOC, dependia mas ao mesmo tempo tem coisa bem nova acontecendo, né? Tipo, a gente fez Pix agora, aí tem Open Bank, então é uma mistura, assim, né? Coisas antigas com coisas modernas, né? E aí, com a entrada das startups aí, meio que fazendo um pushing dessas soluções modernas, meio que se obriga todo mundo a se atualizar também, né? Sim. É uma onda bem grande aí de mudanças para nós. E o Brasil é uma coisa legal porque o sistema financeiro do Brasil, ele é muito complexo, né, Alex? Tipo, a gente tem muita coisa que outros países não têm, né? Então, tipo assim, quero fazer um crédito, quero pagar um boleto. Boleto é uma coisa que não tem lá que fora, não né? existe em lugar nenhum, né? É uma criação do Brasil. Sim, senão quando você está desenvolvendo software, fica difícil tu colocar o termo boleto em inglês, né? Não tem tradução, não tem tradução. O software todo em inglês e bota a classe boleto. Quando tu vai fazer uma API lá que tu tem que definir algum parâmetro, alguma coisa, boleto. Como é que tu chama? O que eu vou chamar? Como é que eu vou chamar boleto? Né? Isso já me deparei com esse tipo de coisa no projeto e é bem interessante, né? Pô, como é que vai traduzir isso para ficar num termo em inglês, né? Então, a transformação do mundo, né, na tecnologia, enfim, acabou propiciando isso, né? A gente vem de um modelo ainda analógico, né, onde o banco funciona naquele horário comercial, não funciona no sábado, não funciona no domingo, né? A gente conseguiu ao longo do tempo aí ter algumas funcionalidades dentro dos canais ali bancários, né? Internet banking, mobile banking. Mas o mundo ainda bancário, ele era um mundo analógico, né? Então, tu tem o horário para enviar TED, né? Até o Pix surgir, a gente tinha um horário para enviar dinheiro para uma outra pessoa, né? Que fosse fora da instituição financeira do qual tem conta. A gente tinha alguns problemas também de pagamento próprios de boletos, né? Tinha algum horário ali de corte, os processos noturnos bancários, né? Eu ia te fazer essa pergunta, né? Porque o Open Bank surge para resolver que tipo de problema? Quais são os problemas? Eu acho que já está meio que fazendo a introdução ali, mas assim, para que o Open Bank serve e para que problemas ele veio resolver para a gente? Assim? Tá, então, assim, os bancos centrais vendo essa questão de tecnologia, né, de disrupção, né, muitas empresas sendo disruptivas aí no mercado, né, o Uber com a questão de táxis, enfim, outras... As startups, as fintechs, né, que são as que da área financeira surgindo e trazendo também novidades, né? E, puxa, como é que vamos se posicionar nesse aspecto, né? Os bancos centrais acabam entendendo, e aqui no Brasil é bem interessante na resolução que cria o Open Banking no brasileiro aqui, a resolução conjunta do Banco Central com o Conselho Monetário Nacional, o CMN, né? Resolução número 1. Ela traz ali, acho que no artigo 3º, se não me engano, os 4 grandes objetivos do Open Banking ali, tá? Então, que são promover a inovação, né? A gente promove aqui com as startups ali, com as fintechs, né? Inovação, o próprio meio financeiro em si consegue, mesmo sem as fintechs, consegue inovar, né? Criar novas disponibilidades, novos produtos financeiros, né? Que alcancem melhor a população. Ela tem um componente ali de objetivo social, que é promover a cidadania, está escrito isso lá na resolução, é bem interessante isso. Por quê? Porque agora com a pandemia, né, a gente acabou vendo ali que tinha, sei lá, 40, 50 milhões de pessoas aqui só no nosso país aqui, que estavam dependentes ou estavam à margem aqui de muitos programas do governo, enfim, né, que precisaram de auxílio. E a maioria dessas pessoas, provavelmente 30 ou 40 milhões de pessoas, são desbancarizadas. Não tem conta bancária, nem nunca usou um serviço de banco. Assim, a gente vê, né? A gente que é mais da tecnologia, a gente passa aí por lotéricos, tem muita fila para pagar, né? Muita coisa assim, coisas que são serviços que a gente provavelmente faz por um aplicativo, ali, por alguma coisa nesse tipo. Então, um dos grandes objetivos é promover a cidadania financeira, é incluir essas pessoas dentro do sistema financeiro nacional, né, de elas terem uma cidadania melhor, né, e
como se faz isso, né? Como se faz isso num país continental do tamanho do nosso, que é um grande desafio, que é basicamente um oligopólio bancário aí de 5 grandes bancos, né? 5 os maiores bancos. Mas tu diz bancos. que essa cidadania vai ser atingida por, sei lá, baixar os custos de operação, das atividades bancárias, e assim as pessoas terem acesso até a esse serviço de uma forma mais barata? Isso? Inclusive isso, né? Com o aumento da concorrência, se espera uma redução de taxas, né? De tarifas, né? De empréstimos, de juros, enfim, que vão levar algumas, até empresas mesmo, que hoje não conseguem ter uma conta ou um empréstimo bancário, porque não tem garantia suficiente ou não tem histórico suficiente dentro de um banco. Então, dessa forma, vai promover, sim, uma certa cidadania financeira, mas outro aspecto é que esses novos entrantes, digamos assim, essas fintechs, startups ou bancos até menores, eles podem acabar atuando em nichos que os grandes bancos, que os 5 grandes bancos brasileiros não atuam, né? Então, aquela pessoa que recebe às vezes um salário mínimo, que não tem um histórico grande de comprovação de renda, que não consegue, às vezes, talvez abrir uma conta, ou que o custo de uma conta seja muito alto num grande banco, ela vai ser atendida provavelmente por algum desses novos entrantes. Então, o Open Banking vem nessa pegada social também, que a gente pode dizer assim, né? No promover a cidadania, como o Banco Central coloca bem ali, para ajudar nesse aspecto. Vamos pegar esses 40 milhões de desbancarizados deste país aqui, que é quase um quinto da população brasileira, né? Não tem conta em banco, não tem um relacionamento financeiro, e essas pessoas podem acabar sendo auxiliadas por esse projeto, né? É um dos grandes objetivos do projeto, além da concorrência, da inovação. Em termos de inovação, a gente tem que pensar bem em outras regulações que o Banco Central está trazendo. Até para nós que somos da tecnologia é bem interessante. A gente sempre fala em sandbox, né? Sandbox, vamos publicou lá no sandbox, API, aquela coisa assim. E o Banco Central criou um sandbox. Sandbox regulatório, foi criado, foi regulado, que digamos aqui, nós 3 aqui temos uma ideia aqui de negócios bem disruptiva. De repente vou fazer minha conta bancária tokenizada lá numa moeda, uma dessas moedas novas, ali num Bitcoin, alguma coisa assim. E como a gente testa isso, como a gente coloca isso para valer em produção e tem aval do Banco Central, enfim. Então o Banco Central criou o sandbox regulatório já há algum tempo também, para auxiliar essas inovações que estão vindo, né? Como as pessoas conseguem validar suas hipóteses, validar seus projetos dentro de um arcabouço legal, assim, dentro de um ambiente de produção, regulado pelo Banco Central, óbvio, né? Não é uma brincadeira, né? Digamos assim. Mas como se faz isso? Então, o sandbox vem para complementar, o sandbox regulatório do Banco Central vem para complementar essa área aí de promover a inovação, que é um dos objetivos também do Open Banking. Legal. E me diz uma coisa, Alex, essa regulamentação do Banco Central, ela tem alguma obrigatoriedade com os bancos grandes? Tipo, todo mundo tem que se adaptar, que nem foi feito com o Pix, por exemplo? Poderia comentar um pouco mais pra gente sobre isso? Posso, sim. Bom, no caso brasileiro aqui, né, o Banco Central eu acho que foi bem feliz, assim, a gente pode colocar esse termo bem feliz aí, com o Pix, né? O Pix teve uma aderência gigantesca da população, né? Pela facilidade de uso, né? E no Pix o Banco Central, além de regular, ele é um provedor, digamos assim, ele é um indutor do Pix ali. E no caso do Open Banking também, ele vem nesse sentido de obrigatoriedade, ele obrigou na sua primeira fase, são 4 fases depois, né, de Open Banking aqui no Brasil. Primeira fase ele obrigou 1.065 instituições financeiras, enfim, a participarem desse processo. Inicialmente elas são classificadas em S1 e S2, lá S1 são as que têm 10% mais ou menos do PIB ali,
São portes gigantes, né? Banco do Brasil. Que tem, né? Vamos tem uns pila bom ali. Tem uns pila bom pra investir no TI, né? Pra desenvolver isso aí. Essas aí, tipo... Porque se não houver aderência dos 5 grandes bancos brasileiros, não há o Open Banking, né? Isso é fato, né? Tipo, eles controlam, sei lá, 90% do mercado, 85% do mercado. Então, se não houver aderência deles, não adianta os pequenos só aderirem entre eles e os grandes não participarem. Então ela obrigou os classificados de S1 lá, pela regulamentação lá que tem de porte bancário, e os S2 também, que é 1% do PIB lá, algum cálculo para 1% do PIB. Tá? Eles obrigaram pelo menos esses, mas nessa primeira etapa os que quiserem também participar podem participar por livre vontade. Isso, por livre espontânea vontade. Mas aí obrigaram esses grandes, obrigaram os correspondentes bancários de crédito, uma grande parte também aí que oferece crédito, que é um correspondente bancário de um banco, né? E obrigaram também alguns de câmbio, enfim. Então tem uma gama grande e óbvio que os menores têm maior interesse em participar, porque para eles é mais... para atingir os mercados que ele não conseguiria sozinho, né? Tá aí, sim, né? é uma API aberta ali. Baita oportunidade. E tem uma data, assim? Então, eles fasearam em quatro, né? O Banco Central brasileiro fez 4 fases, digamos assim. A primeira já foi agora em fevereiro. Eu não lembro a data, 15 de fevereiro, 1º de fevereiro, enfim. Essa primeira fase era basicamente APIs para disponibilizar quais são as tuas agências, tuas central de atendimento que tu tem, né? Os teus canais de atendimento. Então era uma fase bem embrionária, mais para testar um pouco alguns conceitos, né? Nessa fase 1 aí são basicamente dados cadastrais dos bancos, agências. A fase 2 agora começa em julho, acho que é 15 de julho. Ela já entra com algum aspecto ali de consentimento do cliente. Depois a gente pode falar um pouco também dessa parte aí de como consumidor, né? Como a gente se vê dentro desse projeto de Open Banking. A fase 3 ela já expande um pouco mais esse serviço, que acho que é agosto, setembro, não lembro exatamente as datas. E na fase 4 lá a gente já está falando de investimentos, de compartilhar dados de investimentos, dados de câmbio, dados, né, de outras frentes maiores aí do Mas cliente. Mas compartilhar, quem é que compartilha? Que informações são essas que são compartilhadas aí pelo Open Bank? Tá, essa é a parte bem interessante, né? O Banco Central, como é que vai funcionar, digamos assim, o Open Bank? A gente fala em Open Bank, mas como é que ela vai funcionar, né? O Banco Central também regulamentou as APIs. Então o Banco Central criou mesmo as APIs lá e disse, olha, tem que ser assim, vamos lá, a gente que quer aqui, que trabalha com os contratos APIs, ali, quem definiu foi o Banco Central. Quem definiu foi o Banco Central. Chave essencial e principal, então, da atuação do Banco Central aí. Aí quando tu falou do sandbox, o sandbox era meio isso, do tipo assim, tu tem que botar ali a tua API que tu está desenvolvendo para validar com aquilo lá e tem que conversar com o mesmo protocolo que está do Banco Central. Né? Isso. Aqui no Brasil se optou por esse modelo onde o Banco Central basicamente define os contratos das APIs, né? Define protocolo de segurança, como ela tem que funcionar, enfim. E acho que até foi também bastante feliz nisso pelo aspecto de... Bom, se tu tem uma API só, com um contrato só para todos os bancos, né? Eu quero criar uma fintech aqui, vamos criar um banco, nós 3 aqui, não preciso fazer um contrato diferente para cada banco, que se não fosse obrigatório ser a mesma API, cada banco provavelmente faria o seu, né? E a gente voltaria para o modelo antigo, onde é que a gente tinha lá uma troca de arquivo com o banco X, era um modelo, com o banco Y era outro modelo. O teu custo de desenvolvimento... Só ia mudar a tecnologia, em vez de ser uma coisa, ia ser um API, mas ia ser totalmente diferente, né? O teu custo de desenvolvimento ia lá em cima, né? Tu ficava... Puxa, agora tem 10 bancos aqui, vou ter que, né, fazer 10 desenvolvimentos aqui. Então o Banco Central fez essa questão da padronização das APIs, que eu achei bem interessante, né? Colocou isso colocou isso como uma obrigatoriedade. O Banco Central, óbvio, ele não senta lá e faz sozinho, né? Ele tem os GTs lá, os grupos técnicos de discussão, então ele chama representantes de várias áreas aí, da FEBRABAN, né, que é a Federação dos Bancos, de outras áreas, para discutir. Então cada um vai lá e tem discussões bem do nosso dia a dia aqui, digamos assim, no sentido de, puxa, eu acho que esse campo aqui deveria ser
uma string de 25 posições, porque não vai dar para botar. Não vai caber tudo aqui. Não vai caber toda a informação aqui. Então, é uma discussão convencional de criação de API, né, cara? Então ele faz, né, os grupos técnicos, aí discutem, levam lá né, a Febraban junto lá dos bancos, cada um que está participando dentro de algum banco pode opinar sobre isso, né, manda para o representante da Febraban, que reúne lá e manda lá e conversa lá com o Banco Central e faz isso. Então essa discussão é bem até interessante, né? Porque a gente sempre acha que o Banco Central vai lá, sentou, definiu, tá aqui os contratos, se virem. Não, é uma construção da sociedade mesmo, né? É uma colaboração interessante ali. Uma colaboração de todos. E essa padronização, eu acho que foi uma bola bem dentro, assim. No caso do Pix ali, como a gente viu, não sei se todo mundo participou de algum projeto desse, mas no caso do Pix, o Banco Central até obrigou cada participante a mandar o seu layout, o seu manual de usuário, sua experiência de usuário, sua parte de UX, para ele validar se estava de acordo com as normas que ele definiu. Então tem que estar lá na primeira tela, não pode, digamos assim, senão alguém vai botar lá DTED porque custa tanto e vai esconder o Pix aqui embaixo, aqui no menu lá escondido. Não, não pode, cara. Cara, eu posso compartilhar uma experiência do Pix, por exemplo, que eventualmente, digamos assim, né, com uma certa periodicidade, o Banco Central muda algumas coisas. E aí todo mundo tem que sair se adequando nisso aí, né? Tipo, tô desenvolvendo meu Pix aqui e era assim, agora o banco mudou. Então saiu uma normativa nova e aí mudou. Desenvolve de novo, muda aquela feature, ajusta teu cronograma, teu backlog, não sei o que, porque mudou. Então, e isso acontece também no Open Banking? Isso está acontecendo, né? Eles ainda estão definindo os APIs, né? As APIs não estão todas prontas, né? Na fase 1 já está pronta ali. Tem uma página, se alguém tem curiosidade aí de acessar e conhecer as APIs do Banco Central, que é openbankingbrasil.org.br. Tá, a gente vai colocar os links ali na descrição do vídeo. Tu já decorou todas as APIs? Hein? Não. Tá lá. O manual da API, contrato o ID, o valor. Não, mas é bem detalhado lá. Achei bem legal a documentação deles, assim... Coisas que às vezes a gente até não vê em outras parcerias por APIs aí, lá tem os valores de cada campo, tá bem descrito, assim, tá bem interessante, parte de segurança, bem estressada ali. Óbvio que algumas coisas ainda estão em construção das outras APIs, mas a pergunta lá que tu me fez lá no começo, lá que eu acabei, acho que até puxando uma outra conversa aqui, era como é que vai funcionar essa troca de informações, né? E aí eu acho que é o ponto também chave do Banco Central é o que a gente ouve falar hoje em dia em projetos, né? Quando a gente senta para discutir um projeto novo, aí, sei lá, de cartões, enfim, que é a experiência do usuário, né? Colocar o usuário no centro do projeto, né? Como fazer o desenho da persona lá, quem são os usuários, quem são os clientes desse projeto, né? E o Banco Central fez isso. Então, com esse projeto do Open Bank, na verdade, não são os bancos que estão, ou as instituições financeiras que estão no centro do projeto, são as pessoas. E as pessoas têm que dar o seu consentimento para compartilhar dados. Isso é bem importante, isso parece assim, mas eu vou compartilhar qualquer coisa, o banco A vai poder ver o que eu faço no banco B, enfim... Como é que vai funcionar isso para mim? Seria tipo como agora está acontecendo, a questão da LGPD, que os sites são obrigados a te perguntar quais são as coisas que tu quer compartilhar da tua sessão, enfim, do teu comportamento, né? As normas do Open Bank, elas estão bem aderentes à LGPD, né? São bem complementares ali. A LGPD é óbvio que é uma lei, né? Já tem um processo um pouco maior, mas o Open Bank não vai contra nenhuma dessas normas. Na verdade, ele vai junto com a LGPD, né? Caminham junto as duas frentes sobre esse tema. Então, a gestão do usuário do cliente, enfim, fazer o compartilhamento das suas informações. A fase 1, né, que eu comentei, não pegava a parte do cliente, então era só as instituições financeiras, elas sim são obrigadas. Então, nessa primeira etapa, tu disse que os bancos tinham que compartilhar dados, tinham que ter lá uma interface, eu quero compartilhar dados lá, taxa de juros do meu empréstimo X. Exatamente. Ele teria que ter a expor. Agora, existe a possibilidade de que os usuários, né, ou seja, quem é o cliente bancário, expõe algumas informações, tipo histórico de transação, histórico de
de relacionamento com o banco, essas coisas disso. É bem isso, exatamente. A partir da fase 2 começa o cliente estar junto da implementação. Sim. Então o cliente ele tem que, né, uma pessoa, estou ali, vamos supor, acessando um aplicativo lá de consolidação de informações financeiras, que nem já existem por aí, né? E ele vai ter que fazer um acesso aos meus dados do banco, que eu tenho uma conta lá do banco A. Então eu vou ter que dar um consentimento para que ele faça isso, entendeu? Eu vou ter que consentir, eles têm que autenticar que eu sou eu, óbvio, né? Para poder buscar esses dados. Então tem toda uma questão de o cliente vai ser o dono de fato das suas informações. Até hoje, né? Até hoje não, ainda segue, né? Ainda está em voga. Os bancos são os donos da informação tua bancária, da tua vida financeira, digamos assim. Então tu tem uma conta lá, Inácio tem uma conta lá no Banco do Brasil há 10 anos, e agora ele vai pedir um empréstimo imobiliário lá na Caixa Federal. A Caixa Federal não conhece nada da vida financeira do Inácio, né? Ele não sabe quando é que ele recebe, não sabe nada, porque os dados hoje são... Só ser um pagador ou um pagador? Isso, os dados hoje são estão no banco. Pois então, eu tenho uma pergunta sobre isso aí. Obviamente, o banco... A Caixa não vai ter acesso às informações que eu gerei ao utilizar o Banco do Brasil como exemplo ali nas minhas transações financeiras. Mas tem também umas outras variáveis aí dentro desse contexto, né? Por exemplo, eu vou ter o meu score no Serasa ou outras entidades aí que podem ter informações que são compartilhadas entre os bancos, né? Isso. A pergunta era bem relativa a isso, né? Hoje, o Serasa e o SPC, eles têm já acesso a algumas informações bancárias nossas e que não necessariamente são coisas que tu compartilha ou que tu permitiu. Tem, porque existe um outro mecanismo entre os bancos, as instituições financeiras, que é o que eles chamam de SR, né? Que é de alguma coisa de crédito ali. Né? Tem mais ou menos a carteira do crédito, tu tem que subir, né, para o Banco Central. Nesse nível eles compartilham. Então, no caso, o Open Bank vai eliminar essa ferramenta deles e vai fornecer mais recursos. Tipo, uma coisa... Vai ficar mais individualizado, né? Digamos assim, tu vai conseguir compartilhar o teu extrato bancário, se tu quiser. Entendi. E tu pode, por exemplo, vedar o acesso do Serasa a determinada informação tua? Ou... No caso do Open Banking, pelo menos no caso do Open Banking, a gestão do consentimento, ela é, digamos assim, tu pode consentir que a Caixa acesse o teu extrato bancário lá do Banco do Brasil, e a qualquer momento tu pode ir lá e dizer, não quero mais, ou enfim, ou 12 meses expira. Aí tem algumas particularidades no caso de pagamentos recorrentes, né, que tu pode dar um consentimento maior que 12 meses. Então tem um Netflix ali que eu quero pagar todo mês ali, não quero que daqui 12 meses ele pare de funcionar. Sei lá, eu estou pagando pela Fintech A, pelo aplicativo A, que está descontando lá da minha conta bancária que eu tenho no banco B. No banco. Isso. Então eu vou dar um consentimento para isso acontecer. Olha só que vai sair, é muito extensa. Eu vou dar um consentimento para isso acontecer. Então, se eu der esse consentimento, mas, né, em 12 meses ele pode expirar, ou a qualquer momento eu posso chegar lá e dizer não quero mais. Em qualquer parte da tua operação, do banco de origem, tu pode dizer, não quero mais forneça. Eu, de fato, não tenho essa informação se vai ser de fato no banco de origem ou vai ser em quem solicitou a informação. Tem as figuras ali que o Banco Central também criou dentro de cada... que é quem fornece a informação, quem solicita. E tem uma outra figura bem interessante até, que vale a pena a gente comentar, porque eu falei um pouco desse caso aí do pagamento. O Banco Central também criou uma figura com uma regulamentação ali em outubro de 2020, do iniciador de pagamentos. Quem é o iniciador de pagamentos? Né? A gente ouviu falar ano passado em WhatsApp com o Cielo, né? Vamos fazer, largaram até o fato relevante ali e o Banco Central disse, opa, não, segura aí, não, acho que foi em agosto isso, não é bem assim. Então, a partir de outubro ele criou a figura ele regulou essa figura do iniciador de pagamentos. Quem é o iniciador de pagamentos? É a empresa que pode iniciar um pagamento em teu nome, mas ela não tem o dinheiro, ela não é emissor de moeda, ela não tem os recursos
os teus recursos. Então, digamos assim, hoje tu paga uma conta de luz ou de água, enfim, dentro do teu banco. O teu banco tem o teu dinheiro lá alocado. Sim. Na figura do iniciador de pagamentos, um terceiro, né? Sim. Sei lá, um WhatsApp da vida. Tu vai iniciar um pagamento a partir do WhatsApp. O WhatsApp não tem o teu dinheiro, não tem o funding dessa operação, não tem o dinheiro. E ele vai mandar uma ordem pro teu banco, para o teu banco pagar, sei lá, a conta de luz ou Netflix. Então, ele inicia a transação, mas ele não tem recursos, digamos assim. Sim. É um intermediador. É um intermediador. Isso abre uma possibilidade, assim, cara. Putz, abre uma possibilidade. A gente às vezes até parece brincadeira, assim, mas a gente abre uma possibilidade gigantesca, porque qualquer empresa vai poder ser, né? Claro, passe nas regulamentações, ali, nas regulações, né? Também não é assim. E tu pode cobrar um FII daí, por exemplo, disso? Poderia. Poderia? Nesse caso, eu acho que não, porque está regulado. O Open Bank tem algumas questões ali também de despesas. Assim, qualquer um pode fazer, né? Desde que esteja nas regulamentações. Se lá não tiver FII, que tu pode cobrar o FII por intermediar essa transação, tu só vai fazer o serviço de graça. Mas aí tu vai provavelmente monetizar de outra forma, né? Isso, exatamente. Não vai ganhar por transação, né? Vai ter que fazer outro negócio. O que acontece hoje, né? O que está acontecendo hoje muito, assim, tem muitas carteiras digitais aí que estão surgindo, né? Que a gente ouve falar até ontem, hoje compraram ali alguns dessas fintechs aí de carteira digital. Mas no fundo elas precisam hoje de um banco e elas geralmente têm a posse dos recursos desses clientes alocados dentro de um banco. Então, sei lá, vamos criar uma carteira digital aqui da South System. A South System provavelmente vai ter uma conta dentro de um banco para ter os recursos de todos os colaboradores ali, de quem usa essa carteira, e ela tem o fundo. Então o dinheiro, digamos assim, está de posse dela. Ou aí tem modelos que dá para trabalhar, mas modelo de conta de pagamento, quando é que os clientes têm a conta lá dentro. Mas agora nessa figura ela não necessariamente precisa ter mais o recurso, né? Ser a detentora do recurso. Então isso muda bastante na indústria aí. Várias empresas aí podem utilizar isso a seu favor, né? Criar novos produtos, conseguir fazer serviços melhores para os seus clientes. Então, puxa, tu tá ali dentro do WhatsApp, você transferir um dinheiro para vocês aqui, para o Ariel, entro ali, mando uma ordem, dou um consentimento. Pode ser o Pix, eu vou te passando o Pix aqui. Mas é tipo isso, né? O Pix é uma outra solução também bem interessante que possibilita esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Porque ele não vai ter fricção, né? A questão é, de fato, como colocar como ser fácil a função financeira, né? Óbvio, com todos os cuidados de segurança, né? Fraudes, isso são portas de fraudes. Como é que eu, Inácio, né, leigo, digamos assim, vou fazer uma transação através do WhatsApp? O WhatsApp é só um exemplo aqui, tá? Do que eu tô querendo trazer. Como é que eu vou saber que o WhatsApp é uma fonte confiável de fazer aquela transação realmente acontecer ali? Como é que eu poderia me sentir seguro e saber que esse aplicativo ele realmente faz a transação legal ou não é um aplicativo de fraude, alguma coisa assim? Por isso tem toda essa gestão ali não é só, digamos assim, um aceite, enfim, tem a gestão da autenticação, né? Tu tem que garantir que é o Inácio, enfim, o WhatsApp também tem que ser um participante desse digamos que eu desse teria modelo que de Open Bank lá no... Eu poderia entrar lá no meu painel de gerenciamento de permissões e marcar o checkbox lá. O WhatsApp pode fazer transação para mim. Tipo isso. Eu acredito que assim, alguns modelos estão sendo criados, né? Alguns produtos estão sendo criados. Alguns eu acho que vai acabar existindo algum modelo no sentido de gerenciar consentimentos. Porque, vou começar a dar consentimento aqui, colar, e quando eu perco um pouco o meu controle. Né? Então isso pode ser até uma nova funcionalidade, uma nova empresa, enfim, como vai ser criado isso, como vai ser colocado isso. Tipo, que nem abrir sessão do WhatsApp, né? Quando vai ver a lista de devices que acessam, tem um monte lá, mas não é que esse aqui, não é que esse aqui. Isso, então, onde é que tu vai achar todas as pessoas que podem ter acesso à tua conta bancária, por exemplo, né? Então porque... Tem essa figura dos 12 meses também, eu acho bem importante, porque caso tu esqueça, né, de algum lugar, enfim, ela vai acabar caducando ali, né? Vai acabar caindo fora, né?
Mas o cliente ele vai estar de posse dos seus dados. Então, vamos lá, outras experiências que provavelmente vão acontecer, né? Vou pedir, essa vai ser, eu acho que é uma das primeiras aí. Vou pedir um empréstimo. Hoje vou pedir um empréstimo num banco. Chego lá, se não é o banco que eu tenho conta, né? Que eu já tenho um histórico de relacionamento, enfim. O banco provavelmente vai usar uma taxa de juros mais alta porque ele não me conhece, né? Apesar de terem algumas informações ali, mas ele não te conhece a fundo, né? Que dia tu recebe, né? Onde é que tu gasta, enfim. E com base no Open Banking, com base nessas APIs, se tu quiser ir lá, chegar lá no banco e compartilhar, putz, eu posso compartilhar meu extrato bancário contigo aqui, se isso for me ajudar a ter um crédito menor. Então, por que não? Né? Os dados são meus, né? Apesar de eu usar a conta em outro banco, ou então depende eu uso mais 3 bancos. Hoje, o que acontece? Hoje junta as papeladas, né? Aí tu vai atrás do teu extrato bancário, aí tu vai atrás do teu zolerite lá e chega lá com um monte de coisa e larga pro banco, ó. Quero financiar uma casa. Uma pessoa tem que ficar o papel, ao invés de tu chegar lá com tudo isso aqui, tu vai ali e habilita, ó. Estou disponibilizando as minhas informações financeiras aqui para você. Né? É uma forma mais rápida e mais eficiente de fazer e menos burocracia. Né? Tudo pelo aplicativo, né? Tu tá no banco A, vocês têm uma tabela de taxa de juros boa, mas para chegar na taxa melhor ainda, eu preciso ter histórico. Daí tu vai no banco, tu vai lá e diz assim, eu quero compartilhar com o banco A, do banco B, meu histórico. Aí histórico, aí tu chega lá na conta do outro banco, tu atingiu o teu... pelo histórico, tu atingiu a melhor taxa, digamos assim, né? O próprio site, é interessante que o próprio site do Banco Central, ali na parte do Open Banking ali que ele fala, ele tem até alguns modelos de negócio, modelos não, mas até ele cita alguns novos negócios que provavelmente vão surgir, tipo marketplace que até já existe em certo nível de crédito. Né? Tipo, vamos buscar pé do crédito, né? Buscar pé do crédito. Aí chegar lá dando a carteirada do teu histórico bancário. O histórico bancário é bom pra caramba, só os bons. Quero ver quem que vai me dar os juros baixos aí. Tu vai largar lá teu histórico e sei lá. Eles que lutem pra te dar um menor. Isso aí, a melhor coisa que tem é a concorrência, né? Que é um dos principais objetivos que o Alex comentou antes. Vamos torcer pra que a concorrência funcione, né? Oi? Vamos torcer para que a concorrência funcione aí, né? Vai funcionar porque... Não vai ter monopólio, Alex? Não vai, tipo, né? posto de gasolina, assim, com preço, todo mundo... não vai porque não tem como combinar o jogo com todo mundo, né? Óbvio que os grandes, eles provavelmente tendem a se proteger de alguma forma, né? Porque hoje eles são os detentores dos dados das pessoas, então para eles é ruim isso. Sim. Até eu vejo assim nesse aspecto de concorrência, a gente pensa muito na taxa de juros, enfim, no preço da conta, né? Hoje tem um monte de conta que são grátis, cartão grátis, TED grátis, Pix já é grátis. Saque né? grátis. Saque grátis, né? Mas, e a gente sempre fala aqui também no país como promover a concorrência em vários níveis, né? A forma que o Banco Central encontrou de fazer isso na parte financeira foi através da tecnologia, né, cara? Porque se nós pegar o histórico ali, sei lá, desde os anos 90 para cá, todos os bancos quase que vieram de fora, eu acho que exceção ao Santander, não deram certo e foram embora do Brasil, né? O país é muito grande, ficar abrindo muita agência. As regulamentações para banco, esses bancos oficiais, né? Digamos, esses S1 aí é bem pesado, né? É bastante pesado, né? E aí, como é que tu crescia anteriormente, né? Organicamente, né? Tem que abrir mais agência, mais não sei o que lá, mais pessoas, mais agência, né? Mais tecnologia, mais não sei o que lá, tudo mais. Pô, pega um país desse tamanho aqui, cara, como é que tu vai chegar a fazer frente com o quinto colocado ali? É difícil, né? Muito difícil. Tinha que comprar muitos bancos pequenos, enfim, fazer muita... E agora com essa questão tecnológica, onde o banco quase vira uma empresa de TI, digamos assim, isso vai acontecer. E como é que tu vê, assim, alguma perda assim, de negócio para os principais bancos hoje com a entrada dessa tecnologia nova? Então, o desafio é grande, né, para todos, não só para os grandes quanto para os pequenos. É óbvio que os grandes, por estarem protegidos até então, digamos assim, com os dados ali dentro, por ter já uma massa grande de clientes, eles levavam vantagem. Eu acredito que a questão de taxas vai baixar,
mais ainda, né? Vai virar commodity, alguns serviços vão virar commodity, a TED já virou commodity, né? Mesmo antes do Pix, a TED já virou commodity. Eu via muitos bancos oferecendo TEDs gratuitas. Mas tem banco muito tradicional que cobra 15, 20 reais por TED, né? Isso. Eu acho que um público aí que está... Além desse público desbancarizado, que vai acabar entrando no mercado aí de uma forma ou de outra, via fintechs, via bancos menores. Acho que um público que é um pouco desassistido também é um público de B2B, né? As empresas. É difícil para uma empresa pequena conseguir um empréstimo, é difícil... As contas de empresa são caríssimas, né? Em muitos bancos ali, taxas de mais de R$100 às vezes por mês. Então acho que vai haver uma certa perda de receita. Há estudos aí de toda a sorte aí tentando prever o quanto isso vai impactar, né? Desde cenários mais otimistas, que vai impactar pouco, tem os cenários mais otimistas, digo, pro lado dos grandes bancos, né? Aos cenários mais pessimistas, onde vai ter um impacto grande na questão das receitas, mas eu vejo que os bancos grandes eles vão se reinventar no sentido de que, como eles têm muito dinheiro, muito poder aquisitivo, eles vão acabar criando áreas de data science, e eu acho que aí está uma das grandes jogadas aí do Open Banking é ter uma área de data science que consiga entender essa nova jornada do teu cliente. Porque até então tu tinha os sistemas de CRM ali e que captavam a jornada do teu cliente dentro dos teus canais, né? Pô, o Inácio toda sexta-feira vai ali num ATM e saca dinheiro. Acessa o internet banking aqui do meu banco, geralmente nesses dias. Vem na agência, as pessoas que vão na agência e tal. Então ele tinha o domínio da jornada inteira do seu cliente. Agora não vai ter mais, entendeu? O cliente pode estar comandando um pagamento a partir de um outro aplicativo, né? De um iniciador de pagamentos, de uma figura de um... Pode estar lá dentro do varejo. É interessante, até depois a gente também pode comentar um pouco outras indústrias, como elas vão se beneficiar disso. Né? Não, a gente está falando muito aqui nos bancos, mas como as outras indústrias podem se beneficiar disso. Então, a jornada do teu cliente agora está dispersa. E como é que tu vai entender isso, né? Pô, o cara parou de pagar contas aqui aqui no meu internet banking. Será que ele não está mais pagando as contas? Será que tá devendo? Não, ele está usando um outro iniciador de pagamentos lá para fazer isso, sabe? Será que eu preciso colocar de novo tanta força aqui, talvez, no meu canal de internet banking? Já que agora os clientes estão usando outros mecanismos, né? Será que eu preciso continuar evoluindo tanto e colocando tantos recursos em cima disso? É óbvio que os grandes bancos eles não vão querer perder o monopólio, digamos assim, o oligopólio dos seus clientes. Eles vão fazer de tudo para que tu continue sendo cliente deles. Mas tu vai ter tanta oferta por aí que é difícil tu ficar preso lá dentro, entendeu? Sim. A pergunta que eu te fazer a respeito sobre a concorrência, né? Como é que vai se crescer essa concorrência? E como é que fica para os novos players aí que querem atuar nessa área para começar a entrar e começar a operar com esse Open Bank? Porque provavelmente vai existir uma regulamentação ainda do Banco Central, óbvio, né? Porque já que ele regulamenta tudo como é que funciona a API, óbvio ele vai regulamentar quem está querendo participar do joguinho, né? E essas barreiras, digamos assim, né? Esses desafios que a empresa vai ter que cumprir para poder cumprir a regulamentação, como é que elas são? Elas são muito pesadas? São fáceis? Qual é a tua visão em relação a isso? O Banco Central já tem algumas regulamentações aí que vêm evoluindo ao longo do tempo, né? Quanto às IPs, que se chamam, né? Instituições de pagamento, que não são instituições financeiras, são instituições de pagamento. Então, normalmente as fintechs podemos colocar como IPs ali. É muito fácil se tornar um IP? É fácil, é bem fácil. Na verdade, o próprio site do Banco Central, esse do Open Banking, ali tem um vídeo um dos diretores do Banco Central, ele fala, você pode criar o seu próprio banco. Tem um vídeo lá, 1 minuto e pouco, você pode criar o seu próprio banco. Sim, porque eu poderia pegar toda a especificação do Open Banking e desenvolver uma ferramenta ali, um framework da vida, qualquer tecnologia que implementa todas as operações bancárias e ofertar isso aí para qualquer lugar, para qualquer software. Não, beleza, mas é que assim, por exemplo, falando lá do Pix, que o Banco Central chegou ao ponto de regulamentar como o Pix deveria ser apresentado nos aplicativos, entendeu? Então, como é que vai funcionar essa relação com o Banco Central da forma como tu opera nessa API?
nesse sistema de API. A regulamentação das IPs, ela vem evoluindo, já existe antes do Open Banking, né? Porque já existiam as fintechs, né? Isso. Nubank da vida. Isso. Antes elas não eram obrigadas a, até dado o valor lá de movimentação, que eu não recordo mais quanto, mas era um valor bem alto, a ser autorizadas pelo Banco Central. Agora, de um tempo para cá, essa figura me parece que mudou um pouco. Elas têm que ser autorizadas para o banco. Quem é a figura que se chama de emissor de moeda eletrônica, né? Ou seja, tem emissor de moeda eletrônica nada mais é que eu tenho um aplicativo onde é que eu enxergo ali, digamos, o meu saldo ali dentro daquele aplicativo. Então eu sou um emissor de moeda eletrônica, digamos assim. Falar o dinheiro está lá dentro de uma outra instituição. Elas são obrigadas agora a ser autorizadas pelo Banco Central, tá? Porque estava crescendo demais isso. Movimentou lá R$1 milhão, tem que mandar o Banco Central e o Banco Central dizer, tá, ok. Então agora o Banco Central tem algumas normas ali, tem tanto de capital social, que tu tem que ter, na figura do iniciador de pagamentos tem acho que 2 milhões pelo menos de patrimônio líquido ali, de capital social, um negócio assim. As instituições de pagamento, né, já tem essa regulamentação de como virar uma instituição de pagamento, e aí tem toda uma questão de como é que é teu compliance, teus riscos operacionais, Banco Central, onde é que estão hospedados esses dados? Cara, está na nuvem lá do Afeganistão. Cara, do Afeganistão a gente não aceita. Porque a gente não tem parceria aqui de países, enfim, sei lá, entendeu? Então, tipo assim, putz, está na nuvem. Mas, né, a nuvem... Está na AWS São Paulo. Está essa nuvem está em cima de que lugar? Essa nuvem está voando aonde, né? E, cara, então tem toda uma regulamentação, sim, né? Não é óbvio que não é a casa da mãe Joana, né? É finança, é dinheiro, dói no bolso, né? Mas não é difícil, digamos assim. Tu vai ter que entrar vai ter que submeter ali o que o Banco Central pede. Sim. E vai estar autorizado dentro do que tu pedir. Tem as sociedades de crédito também, que são outra figura que não é uma instituição de pagamento. A parte de câmbio já é um pouco mais regulada, porque está entrando também facilidades um pouco maiores. Mas se consegue, entendeu? Não é um bicho de 7 cabeças, qualquer um que tenha uma ideia aí interessante aí de fintech para fazer pode ser um entrante. O varejo, cara, é interessante falar, o varejo pode ser um entrante. A gente está vendo muito movimento ali do varejo. O varejo sempre teve ou uma instituição financeira junto, né? Ele ganhava muito dinheiro na parte de juros, ou até um próprio banco, né? Vamos pegar algumas empresas de varejo que têm o seu próprio banco. E o varejo também, eu acho que o varejo vai ser bastante beneficiado aí com a questão do Open Banking, né? Chega lá na experiência de comprar alguma coisa. Esse varejo está virando tudo marketplace, mas ele vai... Então, cara, o varejo está virando financeiro, banco, e o banco está virando varejo. Que é um marketplace, que é um qualquer, meu Deus. Mas é verdade, né, cara? Porque os bancos vão ser marketplace de serviços financeiros. E o varejo, né, que já tem muita iniciativa financeira por baixo dos panos, ganhando muito dinheiro com crédito, enfim. Estamos invertendo as coisas aí. Esse posicionamento, cara, é interessante. Então, Alex, como eu estava observando tu falar sobre os bancos, enfim, e geralmente são os maiores que estão envolvidos nesse meio, né? Como é que os pequenos e médio porte poderiam se posicionar agora, nesse momento, né, onde está esse faseamento para a regulamentação? O que eles têm de oportunidade? O que eles poderiam fazer nesse momento agora, digamos assim? Então, cara, essa é uma pergunta bem interessante tua, no sentido de que eu participei de um projeto já num banco pequeno, né? Um banco de nicho, né? Um banco específico para algum tipo de operação. Era um projeto de Open Banking. Não existia regulamentação do Banco Central ainda, né? A gente foi lá... Estava antecipando. A gente estava se antecipando ali em algumas coisas, né? Bacana. Em muitas coisas, né? A gente teve que conversar muito também com o Banco Central, enfim, interpretar muita norma, muita coisa do que está vindo agora, a gente acabou já fazendo. Essa figura do iniciador de transações de pagamento a gente fez lá. Óbvio que a gente criou as nossas APIs, né? Não tinha padronização, foi um projeto bem interessante mesmo, bastante desafiador aí.
E como é que o banco, nesse caso, e eu acho que como os bancos pequenos e médios podem aproveitar essa onda de Open Banking, né? Como eles não podem crescer organicamente, né? É difícil, né? Ficar abrindo agência, custa caro, enfim. Tu pode acabar... Tu tem algumas estratégias, não só para os pequenos e médios, mas algumas estratégias que talvez sejam mais interessantes, né? Tu tem essa estratégia de Bank as a Service, foi esse projeto que eu participei, que ele vai basicamente expor os teus serviços bancários lá em formas de APIs, né? Para ver se tu consegue ter um público, né? Se tu consegue aumentar a tua base ou de clientes, ou, né, enfim, de empréstimos, ou aí dependendo da estratégia organizacional, institucional da empresa, do banco, ele vai acabar monetizando o teu legado, né? Então, hoje lá tu tem um legado lá gigantesco dentro de um banco, né? Muita questão regulatória ali que tu tem que fazer para o Banco Central. Tem muito software, às vezes, de fornecedor que tu compra, porque é muita coisa que tu tem que ter. E aquilo ali tá, né, digamos assim, não tá ocioso, mas tá ali num capacity X. Então, vou adotar uma estratégia de Bank as a Service, né? Que é, basicamente, tu vai pegar e vamos colocar uma API aqui para a rua e vamos criar uma parceria aqui com, sei lá, com fintechs, com alguém que vai atrás desse público. Então, você está, digamos assim, nós até conversávamos bastante lá na época lá no banco, a gente falava bastante, a gente está dentro de um espetáculo, a gente está atrás da cortina, né? Ali puxando as cordinhas, enfim, com as APIs, mas a cara lá do aplicativo, enfim, era das fintechs que se comunicavam conosco, né? Eu lembro algumas fintechs assim bem interessantes que eram hubs de pagamento, né? Se concentrava um monte de pagamento para mandar TED, na época não tinha o Pix ainda, então chamava um monte de vezes a API ali. Então essa estratégia do Bank as a Service, ela visa tu iniciar basicamente, e tem uma série de desafios tecnológicos, de gerenciamento de API, enfim, de monitoramento, escalabilidade, aí tu tem um legado. Sim. E aí a tua API tá lá bombando. Isso é o mundo do TI. Chegou no mundo do TI, né? Esse é o nosso mundo. Aquele core bancário, legado, pois é, mas deixa que é difícil de escalar. E aí tu bota uma API para fora para fazer parceria com outros. Então tu, digamos assim, tu abriu o leque de operações que tu faz agora com múltiplas interfaces, com origens variadas, e agora aquele teu legadão lá tem que falar escalar. Tem que falar. Interessante essa aí, hein? E o que te perguntar, tu falou em Bank as a Service, né? Como é que ele se relaciona com o termo do Open Banking? Do Open Banking? Ele é um modelo, digamos assim, de implementação de Open Banking dentro de um banco. Então, tu pode... Um modelo de negócio. Sim. Como implementar como eu vou aproveitar o Open Banking, né? Porque tem a regulação, ele tem as APIs que tu tem que colocar, tá? Mas que tipo de modelo de negócio eu vou criar? Então, um deles é o Bank as a Service, que basicamente todos quase vão iniciar por isso, né? Os pequenos e médios podem usar essa oferta de serviços e de produtos por APIs para conquistar novos públicos através de parcerias com fintechs, com outros bancos, inclusive, né? Então, tem um banco de nicho aqui que só faz seguro de carro, né? Porque eu posso ofertar posso ofertar APIs aqui para, né, seguro de carro, enfim. Sim. Para um site de venda de carros, enfim, alguma coisa assim. Que esse, tipo, no caso, esse banco só vende seguro de carro, ele poderia vender um Bank as a Service para, por exemplo, um outro banco poder ofertar seguro de carro dentro do aplicativo dele, digamos assim. Isso. Aí nós estamos indo já para um outro modelo que é um de agregação, né? Tu pode agregar, né? Digamos assim, eu sou especialista em seguro de carro. Aí você é especialista em seguros pessoais, ou enfim, em crédito imobiliário. Sim. Então eu vou usar as tuas APIs para ofertar isso para o meu público, minha base de clientes. Aí nós estamos indo para um segundo modelo, que é um modelo de agregação. Tá? Tem um outro modelo que é onde vai acabar desembocando todos não, mas os grandes, que é o banco, o BAP, que eles chamam, né? Que é Bank as a Platform, né? Como uma plataforma, que é o que a gente estava comentando antes ali do Inter, por exemplo. O Banco Inter ele deixou, até nem se chama mais banco, né? Eles tiraram a palavra banco, eles chamam só Inter agora. Porque eles se enxergam, dá para perceber que eles se enxergam mais do que apenas uma questão financeira, né? A plataforma, ela visa estar na vida da pessoa no todo.
Então, cara, vou oferecer serviços financeiros, vou oferecer venda de produto, vou oferecer venda de, enfim, outras funcionalidades, o marketplace esse, digamos assim. Eu enxergo isso como uma plataforma. Então, vou tentar estar presente na vida desse cliente em todos os aspectos dele, sabe? Sim. Entendeu? Quero fazer uma assinatura de uma revista. De repente, vou acessar o aplicativo desta plataforma. Sim. E vou fazer por ali. Mas por ali também posso pagar um boleto, posso fazer uma recarga de celular, posso fazer um Pix, posso contratar um seguro. Né? O banco na Europa lá tem um banco chamado Revolut, né? Que é um banco bem moderno, né? Nesse aspecto aí, na parte do Open Bank. Ele oferece, tem um case lá que ele oferece microcréditos a partir da geolocalização do cliente, digamos assim, estou lá esquiando, o exemplo clássico é esse, vou lá esquiar e ele descobre que tu tá lá numa montanha esquiando, ele vai te oferecer um seguro. Exatamente. Seguro Antes acidente. de pular aqui, antes de descer esse morro, não quer... Tá descendo aqui, vem uma notificação do teu celular. Você tem certeza? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fazer o seguro. Faça um seguro aqui, cobre. Por 2 dias aqui, vai ficar 2 dias. Faça um seguro. Pensa na integração de tudo isso. Né? Vamos lá, paguei uma reserva num hotel. Aí compartilhei meu extrato com uma plataforma, tá? O cara sabe que ele vai, né, provavelmente, não sabe talvez quando, mas sabe que ele vai viajar. Por que eu não oferto seguro viagem? Né? Por que eu não consigo estar inserido dentro da vida dessa pessoa que ele sabe que ele vai viajar, enfim. Então, a gama de oportunidades assim que vai ser criada, eu acho assim infinita, sabe? Sim. Porque muita o varejo, variação. a telecom, né? Essas empresas de telefonia sabem onde é que tu tá, geolocalização. Elas podem começar a oferecer serviços também nesse estilo do Revolut ali, Mas ela não é especialista em crédito. Mas deve começar aquelas coisas tipo do Instagram lá, que tu fala, o celular tá ali, tu fala. Vai. 2 dias depois tá as coisas surgindo lá de anúncio. Meu Deus do céu, o que é isso? Vai, cara, eu acho que vai. Será que nossa vida não vai virar um monte de pop-up de propaganda, cara, de serviço financeiro aí? Aquele medo do Google Glass, né? Que tu tá procurando a rua e começa a vir anúncio, né? É o medo que vira um monte de cookies. Aceitar, né? Aliás, eu tô de saco cheio daqueles cookies perguntando, né? Tu quer? Todos os sites, né, cara? Meu. Puxa vida. Agora o navegador precisa lançar um sistema que é anti-pop-up de cookie. Já não tinha anti-advertising, né? Agora bota um anti-pop de cookie, dá um deny. Ou então tipo um accept all, não precisa ficar toda hora pedindo, né? Sim. Enfim, mas a gama, eu acho assim, é interessante ver porque nesse movimento de Open Banking, né? A gente tá falando de banking aqui, mas agora, semana passada, semana retrasada, enfim, a SUSEP, que é a parte de seguros, né? Que regulamenta as empresas de seguro, ela tá fazendo o Open... a parte de seguros, InsurTech, né? Que é seguros, né? Então, começando a também fazer consultas públicas para regular, para fazer uma questão de abertura com APIs para seguradoras. Aí lá na frente vai ter o Open Investment, lá a parte de bolsa de valores. Sim, então a API da B3 lá. A B3 já tem algumas APIs até, se tu olhar ali em dezembro, eles lançaram algumas APIs que tu consegue ver começando, Isso aí vai ser uma loucura, cara. Vai ter o agregador do agregador do agregador daqui a pouco, entendeu? Mas então o desafio é aquilo que tu falou antes, né? Tipo, quem é que vai gerenciar todas essas permissões? Tu vai ter isso aí num lugar só, né? Vamos criar uma empresa aí, vamos fazer de gestão de permissões. Só de de gestão de permissões do Open Bank. Consultor pessoal de gestão. Aí tu liga uma webcam lá e diz, pois é, como é que tá? Não, olha, tem uma boa oportunidade se você compartilhar a sua história bancária com tal empresa, vai te dar um... a gente, cara, vai ter, assim, eu vejo, assim, que, óbvio, no começo é difícil às vezes a gente pensar, né, tem muitas empresas que estão indo só porque são obrigadas, né, e tem que fazer, porque tem que fazer, enfim, mas o cliente ele vai acabar ditando o que ele enxerga, qual é a facilidade, vai ter lá o busca-pé do crédito, vai ter a empresa que vai gerenciar todos os consentimentos que eu dei, né, entendeu? Vão criar outros negócios, então vem essa área de abertura de seguros, Open bancário, investimentos, Open Education, estão falando, então é Open the Mind, né? Open tudo. Open tudo. Open... Mas tem outra pergunta, assim, por exemplo, né? A gente conhece o histórico do mercado financeiro brasileiro, né? Que DOC e TED levaram muito tempo para sair desse karma meio estranho, esse sistema meio defasado, né? Aí como é que vai funcionar
qual é a tua expectativa da progressão, da evolução do Open Bank, né? Como é que vai funcionar essa questão das melhorias? Isso vai sempre ficar dependendo de Banco Central achar bonitinho uma coisa ou não? Porque querendo ou não, né, apesar de a gente ter chegado no momento em que a gente ganhou a independência do Banco Central, mas já te perdemos, né, já cancelaram isso aí, vai ter movimentação política, vai ter o banco grandão querendo fazer pressão, né? Como é que vai funcionar para essa plataforma toda mudar, para esse sistema mudar? É óbvio que algumas coisas são discutidas ali, né? A gente não tem como comentar tudo, mas assim, a questão de despesas, né? Pô, o banco agora, né, tem que compartilhar os dados, sei que ela posso ficar perguntando toda hora dos dados ali do Ariel. Não, tem um certo limite, depois uma empresa vai ter que pagar, mais ou menos talvez pagar para outra. Mas é um caminho sem volta, é um caminho de disrupção, né? Óbvio que a TED demorou muito para substituir o DOC, não chegou a substituir 100%, mas o Pix aqui, em menos de um ano, ele já suplantou a TED e o DOC, somados, né? Porque é muito fácil, né? As pessoas aderiram em massa, grande massa mesmo, aderiram. E, enfim, então esses produtos, eles acabaram, não vão morrer, né? Mas eles vão ficando mais obsoletos conforme o tempo. E o Open Banking, como ele não é um produto em si, mas ele é um conceito, quem vai ditar o rumo dessas novidades vai ser o público, né? O cliente pessoa física, nós aqui, e o cliente pessoa jurídica, né? A demanda e oferta, cara. Quem vai... Então, por exemplo, no caso brasileiro, como a gente comentou lá no começo da conversa ali, que o Banco Central padronizou as APIs. Isso foi, né, a gente até comentou ali, foi um acerto, porque vai facilitar qualquer novo entrante, né, e vai virar mais concorrência, menos custos, né. O caso lá, acho que, se não me engano, do Reino Unido não foi padronizado, então, puxa, cada banco faz a sua, né, então lá não tem uma adesão tão grande da população lá. Coreia do Sul tem uma adesão bem grande da população lá, não sei quantos por cento, não recordo o número, mas bem alto, que a população aderiu ao conceito do Open Banking deles, né, óbvio. E eu vejo aqui que como tem muitas pessoas ainda fora desse mercado e elas vão começar a ser atendidas e vão entender que não precisam ficar numa fila lá para pagar um boleto, talvez os boletos até deixem de existir, não sei como é que vai funcionar. O mercado vai se direcionar para essa linha. É um caminho. Eu não vejo volta nisso, sabe? Assim, tipo assim, o Banco Central, ele cada vez mais ele vai estimular isso e ele fica como o papel do regulador, então tem lá quanto disponibilidade da API tem que estar, tu tem que informar para o Banco Central todo mês, ele tem gráficos nessa página do Open Banking Brasil, org.br lá, tem lá quanto no último mês, quantas chamadas teve, cada banco, lá cada instituição participante, quantas de sucesso, quantas de erro, sabe? É bem interessante. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso e eu achei uns relatórios interessantes que listava assim a quantidade, uma penca de bancos assim, e era uma comparação que dizia assim, quanto o banco X tem tantas funcionalidades já no modelo BaaS ou Open Bank. O banco Y tem menos funcionalidade. E ele já tem umas comparações assim, tipo, se tu quiser escolher um hoje, o que ele já oferece, o que não oferece de coisas, né? Então, se o Banco Central está captando essas informações, né, é um outro nicho muito interessante também quando tu for construir a tua startup ou teu aplicativo de alguma coisa assim, né, qual deles tu poderia escolher que está mais aderente com o que tem de disponibilidade de recurso no momento, né. E aí agora me veio uma outra pergunta que entra já um pouco mais para a questão de solução mesmo, de software, que é o seguinte, o Banco Central ele entra até o nível assim, tipo, tu precisa ter uma disponibilidade de no mínimo tantos transações por segundo, tu tem que ter tantos TPS lá, ele chega a intervir nesse tipo de... Ele regulamenta, ele diz lá que tem que ter uma disponibilidade de X, sei lá, 99%, né, a cada tanto tempo ali, digamos, os SLAs, assim, tem isso. Se tu não cumprir, tem algumas questões também que eu acho que isso não está ainda bem claro, mas no sentido, tempo de resposta, sim.
Tem que devolver em menos de tantos segundos lá, tanto tempo. Até os tempos até parecem ser um pouco altos ali, assim, no sentido para APIs, né? É que sabe que tem muitos legadão por trás, aí core bancário, né, funcionando. Sim. Então tem isso, sim. Tem algumas coisas, questões de contingência também, né? Legal. Isso, eu não sei se está bem claro lá na norma ainda, mas o como, né? Se tiver fora, o que acontece? Como é que tu tem que ter algum plano B? Então tem toda uma parte de riscos operacionais, né? Riscos legais, riscos operacionais. Daí tem a parte, se for de crédito, riscos de crédito, enfim. Mas tem toda uma parte, sim, é bem interessante acompanhar essas normas e entender como é que elas funcionam, porque isso está no nosso dia a dia ali, digamos assim, né? Portal desenvolvedor, né? Pô, vai ganhar muito cliente, né? Num modelo de bem que reza certo, quem tiver um bom portal desenvolvedor com uma boa documentação. Isso, né? ou outra coisa também muito legal que começa a se criar oportunidade aí de melhoria da tua própria solução do software que tu tá no ar, né? Por exemplo, assim, tu tem o teu legado ali, o teu core bancário pesado, com uma gama num cenário assim cheio de integrações com outras coisas, que é uma solução robusta e difícil de escalar. Aí quando tu abre a possibilidade de tu tá sendo consumido por muito mais usuários, quem tiver a melhor solução, a mais leve, a mais fácil de escalar, vai ganhar benefício na frente, porque teu custo operacional de infra e pessoas mantendo aquilo é menor. Entendeu? Ou seja, se tu criar uma solução de software melhor do que tu tem hoje, teu custo operacional é melhor. É melhor, então, ou seja, tua margem de lucro é maior. Até porque existe essa dúvida de como é que vai ser monetizado as transações, todas essas questões. Tem umas questões de como monetizar, né? Tem, sei lá, vamos pegar uma questão de cálculo a performance, com certeza. Exatamente. Então a performance começa a entrar em jogo agora e tem que ser, deveria ser, né? Uma questão de visível para o negócio. Né? Tipo assim, eu tô fazendo um base aqui, tô agora implementando o Open Bank, enfim, mas não tô olhando para minha infra, só bota software lá dentro. Aí não vai adiantar tanto, porque talvez o teu custo operacional tu vai ter que ter mais escala, talvez tu vai dobrar o teu custo de hardware, de infra e tal, para ofertar tudo isso, e talvez a tua operação possa ter menos lucratividade do que ela tinha antes. Porque o teu custo aumentou muito mais. Por incrível que pareça. Vocês passaram por essas coisas aí? Passamos por essas coisas, sim. A gente tinha alguns modelos ali até de monetização, de como vai monetizar as APIs, né? Tem o freemium, né? Que é tipo, até X lá chamadas tu não paga nada, depois tu paga por chamada, né? Tem o de participação, né? A gente também tinha APIs assim de participação, né? A gente vai ganhar um percentual ali, geralmente é em questão de crédito, né? Vou ganhar um percentual em cima desse valor que tu está ofertando de crédito. A gente tinha algumas que até eram free mesmo, não tinha custo, né? Mais questões de consulta, né? A gente não cobrava, mas nesse aspecto também dava algum problema, porque alguns parceiros chamavam demais e aí a gente estava também já pensando em fazer alguma coisa. Tem essa questão de pagar uma mensalidade, então vou te pagar uma mensalidade por mês aí pelos teus custos de infra. Né? Vai ter que ter um API Gateway, um API Manager, investir em nuvem, talvez melhorar o teu legado, talvez trocar teu core bancário. Sim. E quem é que paga todas essas contas, né? Legal, tá tudo aberto, tudo open, mas né, a gente tem por baixo dos panos, às vezes tem um custo iceberg grande, né? lá, né, isso, cara? E a gente passou bastante por isso. Vou pegar e vou dar um exemplo bem clássico aqui. A gente começou lá com uma das APIs nossa lá, que era ofertar crédito para um cliente específico mesmo. E eu lembro que no começo havia poucas chamadas, né? A gente estava ainda pilotando. Isso é uma coisa importante também, né? Façam pilotos, né? Não saiam a mar aberto. É legal ter que contar num ambiente um pouquinho mais controlado ali, né? E a gente começou ali devagar essa API, eu me lembro, lá tinha poucas chamadas ali. Depois na primeira semana, segunda semana, aí um dia bateu 100 chamadas lá, sei lá, em um dia. Que legal, bateu 100 chamadas, né? Nós estava começando, né? Aquela coisa. E aí chegou um momento, cara, um ano depois, assim, é legal a gente trazer um exemplo só para a mesa aqui, no sentido de um ano depois essa API já tinha feito mais empréstimos, quantidade de empréstimos, contratos diferentes,
do que todo banco tinha feito em 10 anos de vida. Caraca, a quantidade, velho. em um ano. Que e massa. aí foi legal. E aí a gente, depois agora, no final ali, tava vendo, ela, né, tinha mais de 200 mil chamadas dia, assim, de contratos. Era uma loucura, massa. é uma loucura. E cresce muito rápido. Então, às vezes, é óbvio que a gente toma decisões, às vezes, no produto, no projeto, né? Vamos fazer assim para, às vezes, cumprir o prazo ali, aquela coisa toda. Mas não esqueçam do débito técnico, às vezes, ali na frente, que ele vai te pegar. Entendeu? Muito bom, cara, muito bom. E, Alex, vou fazer uma pergunta, assim, tipo... o público já está sentindo o efeito desse sistema do BAE, do BAS ou do Open Bank? Ou isso vai levar mais um tempo? Como é que está sendo isso para as pessoas, para os consumidores de banco, né, para os clientes de banco, sentirem essa melhoria? É interessante, no público pessoa física, né? O Pix veio para dar uma baita de uma ajuda aí, digamos assim. Teve uma pesquisa agora de um banco médio aí que saiu questão de mês atrás, 2 meses atrás, aí fez justamente uma pesquisa com a população para entender o que elas entendiam por Open Bank. Fazer uma pergunta, o que tu conhece de Open Bank? Conhece o Open Bank? Só 2 em 10 conheciam. Então, óbvio, o Open Bank não tinha começado ali. Devia ser desenvolvedor. Pois lançaram essa bucha, eu tô tentando resolver essa API. Ou alguém de produto dentro do banco lá, que tá lá com o cabelo em pé lá, desenvolvendo o negócio de API, mas de infraestrutura, né? Alguém assim. Então era tipo assim, acho que 2 em 10, mas quando faziam uma pergunta associando ao Pix, né, tipo assim, o Open Banking é uma complementação do Pix. A maioria das pessoas tinha uma aceitação mais de 60%, assim. Cara, eu vou usar, eu vou gostar. A grande preocupação das pessoas é com seus dados. Por incrível que pareça, né? A gente, vamos ser realistas, todo mundo aceita qualquer coisa em contrato para instalar logo de uma vez o aplicativo, ninguém lê nada. O Banco Central até regulamenta ali, tem que ter algumas informações obrigatórias. Não pode ser um contrato daqueles que ninguém entende. Tem que ser aquelas coisas mais claras para a população. O Banco Central está preocupado com isso também. Mas as pessoas elas ainda estão desconhecendo um pouco qual é o Open Bank, até porque não chegou na fase de compartilhamento de dados pessoais, ali, de dados bancários, né? Mas eu acredito que justamente pela pesquisa, quando ela faz a pesquisa associada ao Pix, a aceitação é bem alta, né? A população em geral aceitou bastante o Pix. Eu acho que quando começar a ver bastante ganho aí pro seu dia a dia, né? E quando é que chega essa fase aí para começar a compartilhar? Dia 15/7, se não me engano, é a fase 2, que já começa algumas coisas. Dados, não lembro, acho que dados cadastrais. Né? Então, vou abrir uma conta agora num outro banco. Tu pode reaproveitar a conta. Cara, abrir, sei lá, posso compartilhar talvez os dados do outro banco ali. Outro banco não precisa, de repente, né, sair fazendo todo aquele onboarding ali pesado, às vezes. Pedir comprovante de residência de novo, e aí tu já nem usa mais, tem que ser recente. Isso, então isso é um dos usos que vai acabar acontecendo. Vamos ter uma fricção menor ali nos aspectos diários ali de como trabalhar com o dinheiro, né? Sim. Acho que é importante também, além do Open Bank, facilitar a vida toda, a questão da educação financeira, né, da população. É um tema que se fala bastante. Eu acho que agora está começando a engatinhar aí no país também, com questão de taxa de juros baixa, aquela coisa toda. Mas a população, eu acredito que ela vai aceitar a partir do momento que ela vai ver ganhos para o seu dia a dia. E as empresas, o B2B, mais ainda se ela for pensado soluções, fica aí um desafio para todo mundo, pensar boas soluções aí, principalmente a área bancária e a área de produtos bancários, é quem trabalha nisso. Pensar em boas soluções para atender o público B2B. Perfeito. Bom, acho que chega mais um fim, mais um Threadcast. Que pena, cara. Esse assunto é muito legal. Com certeza. Dá pra gente fazer outros aí. Dá pra nós falar bastante ainda. Não, com certeza. De repente traz aí uns cases aí pra gente poder ver mais números. Acho que os números que tu trouxe ali sobre essa mudada de quantidade, de fluxo, né, da movimentação ali. Foi bem bacana. Mas queria deixar um espaço aí pra tu deixar as considerações finais, mandar um recado pra galera. Bom, galera, acho que o tema é bem novo, né? Todo mundo tá aprendendo, ninguém sabe tudo, né? Tem bastante material por aí, bastante coisa. Se alguém tiver interesse em conversar sobre o tema, me chama lá no LinkedIn, Alex Gracioli lá. Devo estar também, às vezes escrevo algumas coisas ali sobre o Open Bank, compartilho algumas notícias interessantes que eu tenho visto aí no dia a dia. Galera de produtos aí,
Product Owners, Product Managers, né? Todo mundo vai ter que entender o que é uma API, como é que faz, como é que não faz, enfim. Fica o desafio para a gente colocar isso em pé e fazer disso o melhor possível e atender os objetivos do Banco Central, principalmente quanto a essa parte de concorrência, inovação e parte social, que é muito importante para o nosso país. Perfeito. Então, se tu tá com alguma dúvida, bota um comentário aqui. Com certeza a gente vai repassar essa pergunta aí pro Alex. O Alex pode até responder ele diretamente, né? E a gente pode usar esse espaço para vocês trocarem uma ideia, conversarem mais. De repente, veio uma dúvida aí, a gente grava outro programa só para resolver as dúvidas ali que tem, que vai ser fantástico. Muito bem. Então, queria agradecer também aqui a presença do Alex e deixar mais uma colaboração aqui com a última frase que ele falou sobre o pessoal de negócio, o Product Owner, enfim. Que agora eles também precisam entender sobre serviço de software, né? Que são as APIs. Antes tu separava o negócio do cara que fazia as APIs, né? Agora tu precisa entender as APIs porque aquilo ali é o negócio. Aquilo ali é o teu catálogo de serviços que tu vai ofertar pro teu cliente. Vou deixar uma provocação aqui, né? O produto, a tecnologia é o negócio é a tecnologia? Dá pra pensar, né? Exatamente. Isso daí dá um ano de... Dá uma discussão grande. Exatamente, cara. Isso aí, nossa, linkou direto com um outro episódio nosso que eu conversei com um outro convidado e falei exatamente isso. Sobre isso aí, que não tem, pra mim não tem diferença, né? Pra mim é uma coisa só. Os dois é uma coisa só. Isso pra mim, né? Mas a provocação fica aí, é bom todo mundo tá, né, de olho nessas coisas, se adaptando aí, porque se tu não quiser se envolver muito, não aprender alguma outra coisa, e talvez tu vai estar de fora aí do que tá acontecendo. Né? Com certeza. Então tá, pessoal, agradeço aí bastante. Depois dessas... Essa posição profética aí do Márcio de que, né, isso me lembrou Bill Gates quando falou sobre internet, né? Ou você está dentro ou você está fora, né? Então eu fico com esse recado. Você que está nos assistindo, se não se inscreveu, se inscreve aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou do vídeo, também pode dar um dislike. Ninguém vai ficar ofendido. E se tiver alguma dúvida pro Alex, deixa aí nos comentários, a gente responde. Ou o próprio Alex também responde. E é isso aí, pessoal. Falou! Até mais. Valeu. Mas não salvou tudo isso, eu não vou admitir.